Graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos iniciando mais uma aula dessa matéria tremenda, autoridade espiritual. Aquele que exerce autoridade, submeta-se à autoridade. Essa é a primeira parte da quinta aula dessa matéria, e nós temos falado acerca do espírito de anticristo, o espírito de anticristo que começou aí em Lúcifer, né? Começou em Lúcifer, no Éden luciferiano, quando ele se rebelou contra a autoridade de Deus, querendo estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. E desde então, ele cria esse motim, ele cria essa revolta, essa rebelião, pega multiplicação de comércio, jogo de palavras e arrebanha aí um monte de anjos para si. Um terço dos anjos seguem a ele, né? Que são os anjos caídos, que se tornaram então os demônios. Mas aí então passa-se um tempo, o Senhor recria a terra, e quando recria a terra, o Senhor então coloca o homem como coroa da criação. Desde o momento em que o homem está na terra, o diabo inveja, o diabo seduz, o diabo, na verdade, quer colocar esse espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo é aquele que se levanta contra a palavra, né? Assim como o Senhor é o verbo que se fez carne, assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, e o anticristo é aquele que se levanta contra a palavra de Deus, contra as autoridades estabelecidas, contra as autoridades constituídas por Deus, e a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Agora é interessante nós observarmos como descobrir a influência do espírito de anticristo em nós. Em todas as eras, em todo personagem bíblico, em todo cenário bíblico, a gente sempre vai observar essa situação de um espírito de anticristo, de um espírito aí tentando se levantar contra o que o Senhor tinha estabelecido, né? Isso foi no Éden, quando a serpente enganou a Eva e ela comeu do fruto, e consecutivamente Adão também comeu do fruto. Logo na sequência a gente vê esse espírito do anticristo se apropriando aí de Caim, por causa aí da revolta, dos ciúmes, da inveja, porque Deus tinha aceito a oferta de Abel e não aceitou a dele, porque ele não fez bem ao Senhor, pegou resto, deu resto para o Senhor, e o Senhor ainda alerta Caim e diz, se acaso fizeres bem, com certeza eu vou receber a tua oferta, a tua semente, mas se não fizeres bem, o mal jaz à tua porta do coração, e realmente ali ele mata o irmão, e ali a gente vê que define duas linhas, né? A linha do bem e do mal, a dualidade se estabelece ali, aonde você vê que toda a descendência de Caim é má, é maligna, é apegada às coisas terrenas, humanas, às coisas da carne, da terra, da obra, e aí eles querem fazer pelos feitos alcançar ao Senhor. É dessa linhagem de Caim aonde vai aí se levantar Lameque, que mata duas pessoas para contar como vantagem. Abel morreu, não teve sucessor, não teve família, não teve linhagem, até então Eva conceber e dar à luz a mais um homem, Sete, e tornou a invocar o nome do Senhor. Então aí fica a linhagem de Caim pelo mal e a linhagem de Sete pelo bem. A linhagem de Sete, aonde vai se levantar aí Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si, aonde vai se levantar Matusalém, o homem que teve maior longevidade de dias, aonde vai levantar a sucessão de Noé, e na sucessão de Noé a gente também vai ver o espírito do anticristo aí na questão de um dos filhos, né? Noé tinha 3 filhos, Deus ordena que ele construa uma arca, que entre ele, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, Sem, Cã e Jafé. E aí a gente observa que Cã descobre a nudez do pai, e a partir daquele momento então define a linhagem do mal, o espírito do anticristo, né, nessa posição. Então veja só, Gênesis capítulo 9, a partir do verso 20, eles já tinham passado 1 ano dentro da arca, já tinham saído, já tinha passado o dilúvio, e agora então Noé começou a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho que embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa
e puseram-na sobre os ombros, sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então a gente vê aqui o ministério independente, né? A ação independente foi a ação de Cã. Por outro lado, aquele que tem temor do Senhor age sempre em conjunto, em comunidade. Ele e seu irmão pegam a capa e, com o rosto virado, cobrem a nudez do pai. Por outro lado, Cã expõe a nudez do seu pai contra Sem e Jafé. Então aí você vê sempre esse paralelo, né? Cã de um lado, Sem e Jafé do outro. Por outro lado, nós vemos Levítico, capítulo 10, onde nós vamos ver aí o fogo estranho que os filhos de Arão ofereceram ao Senhor, não zelaram pelo protocolo que Deus tinha dado, né? Apresentaram fogo de qualquer jeito. Levítico 10, de 1 em diante. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então, Nadab e Abiú não respeitou, não reverenciou, não pegou a madeira correta, apresentou fogo estranho, saiu fogo e os consumiu, morreram ali diante do altar. E Moisés fala aí para Arão, para o pai e para os dois irmãos, né, Itamar e Eleazar: não chorem a morte deles, porque senão vai ser pior, né? Não chorem a morte deles, porque eles fizeram o que desagradou ao Senhor. E ali então nós vemos, tanto em Cã como em Nadab e Abiú, um espírito de anticristo, de querer se levantar contra a ordem de Deus, de querer se levantar contra a instrução que Deus tinha dado, contra a maneira correta, a palavra que Deus tinha dado. Isso também acontece na questão da irmã mais velha de Moisés, né, Miriam. Números capítulo 12, a sedição de Miriam e de Arão, né? Miriam e Arão contra Moisés. Versículo 1 nos diz: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, a autoridade, o líder, por causa da mulher cuxita, natural de Cuxi, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Porventura, disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que se havia sobre a face da terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse:
ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, pois é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram-se ao arraial no deserto de Parã. Então a gente vê aqui, eles reclamaram, comentaram, murmuraram aí acerca de uma mulher que Moisés pegou como esposa, uma mulher natural de Cuxi, né? Então a gente observa aí que Miriam e Arão julgaram, questionaram, mas não só pela situação que Moisés ter pego essa mulher de Cuxi como esposa, mas também a unção que estava sobre eles. Reclamaram, murmuraram pela unção que estava sobre ele. Acaso Deus fala só com Moisés? Olha aí, ele pega uma mulher de Cuxi como esposa. Então aí você vê que reclamaram sobre a unção, sobre a comunhão de Moisés com Deus, de Deus com Moisés. Acaso fala Deus só com Moisés? Olha aí, ele pegou uma mulher de Cuxi como esposa. E aí então Miriam se torna leprosa, e o arraial inteiro paralisa por causa dessa lepra. Esse comentário soou mal aos olhos do Senhor, esse comentário pesou aos olhos de Deus, realmente como um espírito do anticristo, né? Que é aquele que se levanta contra a autoridade, que é aquele que se rebela, que é aquele que se levanta contra a palavra de Deus. Miriam e Arão falaram contra a unção de Deus que estava sobre Moisés. E ela fica fechada fora do arraial, e o arraial inteiro para por 7 dias por causa de um comentário contra a unção de Deus na autoridade, na cobertura. Lucas capítulo 6, verso 46, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, verso 46. Jesus diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Na verdade, a nossa segunda matéria do curso Pedras Fundamentais 1, que está gratuita lá no YouTube, né? youtube.com/torreforte, você clica em playlist e ali você tem a matéria Como Estudar a Bíblia. Essa matéria Como Estudar a Bíblia é a primeira matéria do curso. A segunda matéria do curso, Pedras Fundamentais 1, a gente fala sobre senhorio de Jesus. Quando você estabelece Jesus como Senhor, você tem que se submeter às suas regras. Quando você estabelece Jesus como Senhor, você tem que submeter-se à sua vontade. E Jesus aqui está dizendo: como que vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem o que eu vos mando? Se eu sou Senhor, então me obedeçam. Se eu sou Senhor, então cumpram a minha palavra. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Nós devemos aprender a lidar com esse espírito de anticristo. Temos que aprender a lidar com o espírito de anticristo na nossa vida. Temos que aprender a submeter a alma, temos que aprender a subjugar a alma, temos que aprender a respeitar as autoridades estabelecidas por Deus, e também temos que aprender esse princípio de autoridade e obedecer à voz de Deus. Deus não colocou sua regra, sua ordem, seu protocolo na sua palavra para questionarmos. Colocou para cumprirmos. Deus não permite que você discorde, Ele quer que você obedeça. Então a importância de nós entendermos que não adianta a gente se levantar
contra a verdade da palavra de Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, submeta-se à palavra do Senhor em toda área. Submeta-se à palavra do Senhor em toda área. O amor, fisicamente, financeiramente, no lar, na igreja, você tem que se submeter à ordem do Senhor em todas as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. A importância de nós entendermos que se cumprirmos esses 2 mandamentos, estamos cumprindo os 10 mandamentos. Se cumprirmos essas 2 ordenanças de Jesus, né? Jesus resume os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama Deus sobre todas as coisas, então você não vai construir imagens de escultura, não vai se dobrar a elas, não vai cultuar as imagens de esculturas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai idolatrar, você não vai ter outros deuses diante de Deus. E se você ama ao próximo como a si mesmo, você não vai adulterar, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cumprir os outros mandamentos a nível humano relacional. Então nós precisamos aprender a nos submeter à palavra de Deus, a colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas em todo o tempo. A palavra de Deus que nos diz: sede praticantes e não somente ouvintes. O próprio Jesus, quando ele ensina a parábola daquele que constrói sobre a areia, daquele que constrói sobre a rocha, ele está dizendo que os 2 ouviram, né? Mas um ouviu e colocou em prática. Quem colocou em prática está sobre a rocha. O outro ouviu e não deu crédito, esse está sobre a areia. Quem ouviu e colocou em prática, que está sobre a rocha, ou quem ouviu e não colocou em prática, que está sobre a areia, sobre as 2 situações vai vir as mesmas circunstâncias. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos. Mas aquele que não colocou em prática, na verdade, foi grande a queda desta casa. Por quê? Porque não praticou aquilo que ouviu. E agora Jesus está dizendo aqui: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não cumprem os meus mandamentos? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Então, se você quer ter autoridade no nome de Jesus, a autoridade só vai vir quando você obedece a palavra do Senhor, quando você se submete à verdade dessa palavra. Então, à medida que você se submeter na obediência, o Senhor vai ordenar a bênção. Na obediência, você vai desfrutar do benefício. Agora, como detectar, então, a desobediência? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto: não devemos tentar a Cristo como alguns irmãos israelitas o tentaram. Os israelitas, na verdade, está falando aqui desde o começo lá, desde a situação de quando eles saíram do Egito, que tentaram a Deus, ingratos, não reconheceram o poder de Deus, que vez após vez queria voltar ao Egito, com saudade do pepino, com saudade das cebolas, com saudade aí da carne, vez após vez queriam voltar à terra da escravidão, à terra do pecado, porque aos olhos deles é mais fácil ser escravo do que ser livre. Porque o escravo, na verdade, não tem que pensar o que vai cozinhar, né? Come o que vem, come o que o seu senhor dá. O escravo, na verdade, não precisa ter iniciativa, né? E essa geração que saiu do Egito era uma geração que tinha uma mentalidade fechada de escravidão. Tanto é que para Moisés libertar Israel do Egito, Deus teve que tirar ele do convívio da sociedade, Deus teve que mudar, colocar ele dentro do palácio. Por quê? Escravo não liberta escravo, né? Então ele tinha que ter uma outra mentalidade, ele tinha que ver além ali das 4 paredes, além da caixinha, né? Ele tinha que enxergar o mundo com outro prisma, com o prisma aí de Faraó. Por isso que Deus permitiu que ele fosse educado, treinado, aprendesse
todas as faculdades do Egito e pudesse fazer a diferença e pudesse enxergar além da terra de Gozém, aonde estavam ali os israelitas. Mas 1 de Coríntios capítulo 10, não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Mar o quê? Mar Vermelho, quando Moisés estendeu a vara, o mar se abriu, eles passaram pelas águas. Passaram, os cavaleiros egípcios estão vindo atrás do povo, Moisés estende o mar e fecha. E debaixo da nuvem? Já falamos aí do batismo na nuvem, acerca de Pedras Fundamentais 2, doutrina dos batismos. Batismo na nuvem é o quê? Não tinha palavra, não tinha ainda o cânon, não tinha Bíblia. Então o que guiava eles era a nuvem caminhava, eles tinham que caminhar, a nuvem parava, eles tinham que parar. A nuvem parava, eles tinham que montar acampamento, a nuvem começava a se erguer para caminhar, eles tinham que arrumar todo acampamento para a mudança. Então, na verdade, quando Paulo está dizendo aqui nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, debaixo da direção do Senhor. Hoje a nuvem, hoje o batismo na nuvem é a palavra, porque é a palavra que nos guia. Então hoje o batismo na nuvem é você estar andando debaixo da palavra em obediência irrestrita e condicional à palavra de Deus. Veja verso 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Esse batismo na nuvem eu explico em detalhes lá em Pedras Fundamentais 2. Verso 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, a rocha, né? A água saiu da rocha, a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós a tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Né? Que coisa tremenda. O texto, Paulo está ensinando os irmãos de Corinto que eles não podem tentar a Deus como o povo de Israel que saiu do Egito tentou a Deus no deserto. E tentou a Deus no deserto, morreram todos ali, porque não acreditaram na promessa, porque não obedeceram às ordens de Deus, à direção de Deus. Deus falou que tinha uma terra prometida, eles perderam a oportunidade de fazer cumprir uma palavra profética que Deus tinha dado a Abraão. A quarta geração depois de ti vai herdar essa terra, vai possuir essa terra por herança, por promessa, e eles olharam para as circunstâncias, eles não olharam para a palavra de Deus. Então, na verdade, a gente observa que o espírito de anticristo na desobediência, na murmuração, na reclamação, na ingratidão. Observa aqui o espírito de anticristo na desobediência. Josué e Caleb não. Josué e Caleb, daquela geração que saiu do Egito, 600.000 homens, só Josué e Caleb. Foi o maior pico de pandemia, de morte, né? De 600.000 homens morrer 599.998, gente, que loucura, né? Então, Josué e Caleb permaneceu firme na promessa,
obediente na promessa. E depois retardaram aí a possuir Canaã 40 anos por causa de 40 dias que eles viram a terra, cada dia como um castigo de um ano que Deus deu a eles, né? Por 40 dias que eles murmuraram, difamaram a terra, agora Deus deu 40 anos para retardar a promessa. Nesses 40 anos, o Senhor mata uma geração e levanta a geração Josué e Caleb. Geração Josué e Caleb tinha que se submeter, tinha que obedecer. Geração Josué e Caleb tinha que restaurar a ordem, restaurar a submissão, a obediência. Todos os que estavam no Egito tinham a mesma promessa. Todos os 12 espias viram as mesmas coisas que Josué e Caleb viu. Só que o olho dos 10 que contaminaram toda uma geração estava nos problemas, nas dificuldades, nas circunstâncias. A terra tem muralhas, a terra tem espinhos, a terra tem gigantes, vai ter luta, vai ter adversidade. O Deus de Moisés nos tirou do Egito para nos matar nessa terra. Então os 10 estavam fixos nas circunstâncias, mas Josué e Caleb estavam fixos no Deus Todo-Poderoso, na promessa. Josué e Caleb obedeceu e pôde pisar na terra, se apropriar da terra. Interessante que eles eram escolhidos de Deus. E o texto começa dizendo no verso 2 que todos foram batizados sob a nuvem. O que é batismo na nuvem? Direção de Deus, né? A nuvem seguiu, segue. A nuvem parou, para. A nuvem retrocedeu, retrocede. A nuvem assentou, prepara acampamento, vai ficar ali um tempo, né? A nuvem começou a levantar e vai seguir, segue. Então, o texto diz que todos estavam sob a nuvem, a direção de Deus. Todos foram batizados no mar e batizados na nuvem. Todos passaram pela salvação, pela direção do Senhor e pelo Espírito Santo. Todos comeram o mesmo alimento, maná que desceu dos céus. Participaram da mesa de Deus, participaram da palavra do Senhor. Todos beberam da mesma água que sai da rocha. Cristo. A rocha é Cristo. Olha que coisa tremenda, quantas coisas maravilhosas aconteceu com esse povo, com essa geração. Mas aqui a gente identifica alguns sintomas do espírito de anticristo agindo no meio deles. Verso 6. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Estamos com saudade das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. Queríamos voltar à escravidão, queríamos voltar àquela terra lá que era bom. Então, na verdade, o espírito de anticristo se infiltrou no meio deles a ponto de desprezarem a direção de Deus, desprezarem a promessa do Senhor, desprezarem a terra que seria propriedade deles e não seriam mais escravos. Não reconheceram a provisão, a bênção, o livramento, a salvação do Senhor, o maná, a água, as codornizes, não reconheceram nada. Versos 7 e 8. Não vos façais, pois, idólatras como alguns, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Idolatria, prostituição, fornicação espiritual é o quê? Colocar outros deuses diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Alguns deles trouxeram imagens do Egito, alguns deles trouxeram na bagagem ídolos, idolatria, trouxeram imagens de escultura e se tornaram idólatras dos deuses pagãos, dos deuses falsos do Egito. Isso é adultério espiritual. E muitos ali também cometeram adultério e fornicação natural, colocando outras coisas diante de Deus. Isso é mais um sintoma do espírito de anticristo agindo no meio da sociedade, agindo no meio do povo. Em terceiro lugar, tentaram a Deus porque se levantaram contra a autoridade que Deus levantou. Tentaram a Deus porque se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Toda vez que você se levanta contra uma autoridade estabelecida por Deus, cuidado com o espírito de anticristo que resiste às autoridades. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram
e pereceram pelas serpentes. Por se rebelarem contra Moisés, as serpentes começaram a picar e todo mundo começou a morrer. Até chegar ao ponto de Moisés ter que fazer uma serpente de bronze, estender, e todo aquele que olhava para a serpente era curado. O que representa isso? Cristo. Cristo tem uma metáfora de serpente? Sim, por quê? Porque ele é o antídoto do veneno da serpente. Ele é o antídoto. Da onde vem o antídoto? Do próprio veneno da serpente. Então a importância de nós entender que eles tentaram a Deus, eles reprovaram a autoridade delegada por Deus. E décimo, um dos pecados que mais faziam o povo de Israel, e a nossa geração também não está diferente: murmuração e reclamação. Verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Aquele que murmura perece na mão do destruidor. Aquele que murmura perece na mão do inimigo. Então, cuidado, que a murmuração abre brecha, a murmuração abre rotura, abre portas, legalidade para o inimigo vir contra a tua vida. Então, se você quer realmente viver e resgatar a autoridade espiritual que há em Cristo Jesus, obedeça a palavra, obedeça ao Senhor. Por quê? Você obedecendo a palavra é Cristo, então você está obedecendo a Cristo. Olha só o que João vai nos escrever no seu Evangelho. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5. No princípio, esse princípio é um princípio remoticíssimo, antes do Éden adâmico, antes do Éden luciferiano. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse João 1:1 é o mesmo princípio que Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, nesse princípio remoticíssimo, já era o Verbo já estava com Deus, o Verbo já era Deus. Ele quem? O Verbo. Que Verbo? Logos, Jesus. Ele quem? A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, em quem? Em Jesus, no Verbo, no Logos, na palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 14. E o Verbo, a palavra. O que é verbo? Verbo é palavra em ação. Gerúndio, palavra em ação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas, todas, absolutamente todas as coisas foram criadas pelo Verbo, estão sujeitas ao Verbo. Todas as coisas foram criadas pela palavra que sai da boca de Deus. Todas as coisas foram criadas pelo Verbo, a palavra em ação. Por isso que Isaías nos diz que toda palavra que sai da boca de Deus não torna para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. No princípio de remoticíssimo, lá atrás, centenas de milhões de anos atrás, criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas foram criadas por ele, e nada do que foi feito se fez se não fosse pelo poder da palavra. Então Jesus é a palavra, e assim como Jesus é a palavra, ele é o Verbo, e assim como ele é o Verbo, nós temos que nos submeter à palavra, porque submetendo a palavra estamos submetendo a Jesus, submetendo a palavra estamos submissos a Cristo, e submissos a Cristo estamos em obediência. Agora, se você não se submete à palavra de Deus, você está em rebeldia, você está em rebelião, você está com o espírito do anticristo. Efésios capítulo 1, versos 7 a 10. Efésios 1, 7 a 10. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem? Em Cristo Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, de tornar a congregar em Cristo, de tornar a convergir em Cristo. Convergir, passar tudo por Ele. Por quê? Porque tudo foi criado por meio dele. O plano de Deus é de fazer todas as coisas convergir em Cristo novamente. O plano de Deus é fazer todas as coisas congregar em Cristo novamente. Romanos capítulo 9, verso 19 a 21, nos diz assim: Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então a gente observa que, como Criador, ele tem que ser o dirigente de todas as coisas. Como Criador, ele tem que ser Senhor de todas as coisas. Por isso que quando você se submete ao senhorio de Jesus, você se alinha com a vontade de Deus. Quando você se submete ao senhorio de Jesus, você está cumprindo a vontade do Pai. Colossenses capítulo 1, verso 13 a 20. 13 a 20. Ele, quem? Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. O que é redenção? Perdão total. Em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então a importância de nós entendermos que Jesus nos liberta, nos tira do poder das trevas, da exousia das trevas. Por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, Deus nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora nós trocamos de dono. Isso não fica muito claro quando nós estamos falando sobre uma mensagem de salvação. Tem muitas pessoas que não têm essa consciência. Quando não temos Jesus como Senhor e Salvador, estamos debaixo do domínio de Satanás. Quando não temos Jesus como Senhor e Salvador, estamos debaixo do domínio das trevas. Mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, trocamos de dono. Satanás, que é o pai da mentira, deixa de ser nosso Senhor, mas temos um outro senhorio que temos que nos submeter a ele. Tem muitas pessoas que acham que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é vir para a liberdade e usar da liberdade como libertinagem, fazer o que quer, estar livre, não prestar satisfação e nem conta a ninguém. Tremendo engano, porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você sai do poder da exousia das trevas e Deus te transporta para o reino do Filho do seu amor. Mas você tem um Senhor sobre a sua cabeça, você tem que se submeter a Cristo, você tem que obedecer a sua palavra, senão você não vai ter autoridade do nome de Jesus e não vai ter parte com ele. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, na verdade, se Deus nos tirou da potestade das trevas para nós estarmos sobre a autoridade
autoridade sobre o domínio do reino do seu Filho, para nós estarmos debaixo da cobertura de Jesus Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, nos diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores da parte de Cristo, mas temos que estar reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Temos que estar reconciliados com Deus através do sacrifício único e vivo caminho. Jesus Cristo, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Voltando lá para Colossenses 1,15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem? Jesus Cristo, homem, imagem do Deus invisível. Jesus veio a esse mundo para mostrar a nós o Deus invisível, para revelar a nós o Pai. Jesus é a revelação do Pai. Tanto é que no verso 16, Paulo vai dizer aos irmãos de Colosso: porque nele, em quem? Em Cristo Jesus, no Verbo, na Palavra, no Filho, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sejam visíveis, palpáveis, material, ou sejam invisíveis, mais reais. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas foram criadas para serem sujeitas, submissas à autoridade dele. Porque quem cria se torna pai, quem cria se torna dono, quem cria se torna senhor. E ele nos criou e ele quer que você se submeta ao seu senhorio. Ele quer que você esteja debaixo do seu senhorio. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua essa aula Autoridade Espiritual. Deus abençoe e até já.